Olá, maravilhosos refinados, eu sou o Leandro Ost, vim aqui fazer esse vídeo sobre Larry Scott e algumas retratações, inclusive aqui ó, John Meadows falou que esse cotovelo aqui do Chris Dickerson, vamos mostrar o cotovelo do mano, cadê? Epa, é esse cotovelinho aqui, mas ele já vai melhorar. Esse cotovelo aqui ó, bem bonito, bom pra dar uma cotovelada bem gostosa. O nosso brother Caio Botura fez aqui uma correção, por acaso eu não sabia, até porque nessa época aí, muito provavelmente os caras não deviam ter um acesso assim tão irrestrito ao GH15, os nossos amigos, não é mesmo? Então está aqui e ele está lembrando que Dexter Jackson venceu o Mr. Olympia só uma vez. É verdade, para todos vocês que me lembraram disso, só que o Dexter, cara, o imorrível ainda não se aposentou, né? Você sabe que tudo pode acontecer ali, né? O cara tá sempre no shape, ele tá sempre no top 3. E uma hora que a galera escorrega, ele vai e abocanha o título. Mas isso é um tema para o próximo vídeo, que vai ser um vídeo bem curto sobre Dexter, o imorrível. Hoje nós não vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre uma outra retratação. Puta merda, cara. Num dos vídeos anteriores, então, eu falei que Sérgio Oliva, puta, isso aí é ficar fazendo vídeo do Regan Grimes. Quando o cara tá com sono e vai fazer vídeo desses atletas aí dá essas cagadas, cara. Eu falei uma sequência imensa de bobagens naquele vídeo e uma delas era que Sérgio Oliva era o primeiro Mr. Olímpia. Nossa! Mas que falhanço nervoso, hein? Ó, eu coloquei essa foto aqui do Larry Scott em homenagem a você, viu, Caio? Com esse sovacão peludo aqui. Achou que ia passar dessa, né, mano? Então, cara, não tem nada a ver com o Sérgio Oliveira, não, gente. Desculpa, Larry Scott, desculpa a todos os marombeiros refinados. O primeiro Mr. Olympia, obviamente, é Larry Scott. Esse mano que está aí, porque o Mr. Olympia, um campeonato que foi criado em 1965, Joe Weider na época tinha uma concorrência enorme com várias outras federações muito mais importantes e muito mais competitivas do que a IFBB, que ainda era um bebê na época. Só que Joe Weider, ele tinha a ideia de ter o maior campeonato de todos, o mais prestigiado, o que as pessoas quisessem mais vencer, o campeonato, o ultimate dos campeonatos, o mais foda mesmo. E aí ele conseguiu fazendo o quê? Fazendo com que todos os Mister Universos da NABA pudessem ser convidados, então, a participar do Mr. Olympia, porque ali então você iria conseguir saber qual era o campeão dos campeões. Então ele malandrou o rolê, pegou a competição da galera, chamou só os campeões e fez um campeonato mais foda ainda e começou a dar premiação em dinheiro na segunda edição. Então, em 1966, quando Larry Scott venceu a segunda vez o Mr. Olympia, ele ganhou $1.000. Um ótimo prêmio para a época, lógico que não se compara aos $400.000 que Phil Heath ganhou agora no último campeonato. Mas $1.000 numa época que competições, até hoje, né? Até hoje é difícil ganhar um trocadinho num campeonato de bodybuilding. Nossa senhora, como é difícil. E logo após a segunda vitória em 1966, Larry Scott ele se aposentou. Ele tinha apenas 28 anos, que é uma idade muito pouca, né, para essa galera até hoje, né? Principalmente hoje, né, que a galera, cara, com 40 anos tá competindo. Dexter com 165 anos de carreira, ele ainda compete. Larry Scott naquela época, 28 anos, também era um cara jovem para parar de competir. E mesmo assim ele se aposentou dizendo que ele já tinha feito o que ele podia fazer pelo esporte. Ou seja, em outras palavras, eu já ganhei tudo que tinha para ganhar. Sou o Mr. Olympia e o campeão dos campeões 2 vezes. E resolveu se dedicar ao seu casamento muito cedo, e na época ele era um grande ícone e ídolo americano. Ele é conhecido como Golden Boy, ou também conhecido como The Legend, né? A lenda. Por quê? Cara, Joe Weider deve ter ficado muito triste com isso, porque ele faz aquele perfil completamente de ídolo americano. Olha aqui, ó. Cabelinho penteadinho pro lado, lambidinho. Quem cortou esse cabelinho aqui foi a sua avó, não foi, Larry? Então, cabelinho assim, um físico bonito, uma cara de bom moço.
cara de Ken da Barbie. É isso que ele tinha. Então a maior pinta ali de galanzão do rolê. Ele não era um cara muito alto, ele tinha 1,77 m e o peso dele variava entre 88 e 93 quilos, que não é um grande peso, mesmo para aquela época. Os caras logo no começo já costumavam ser caras um pouco maiores. E ele tinha esse incrível desenvolvimento de bíceps, cara, que ajudou a imortalizar esse músculo, porque eu imagino, por que sempre que a gente fala, mostra o muque aí, a molecada puxa um bíceps? Por que eles não puxam um tríceps, não puxam um peitoral? Por que não levanta a roupa e mostra os abdômenes? Por que não mostra a panturrilha? Olha que dúvida interessante que surgiu aqui nesse vídeo. Talvez seja por causa disso. Larry Scott tinha um desenvolvimento muito acima da média do bíceps dele. Parecia uma bola de futebol americano, um bíceps longo, bíceps com formato muito bom e bastante grande. Mas aquilo que todo mundo quer saber, Rosca Scott, foi Larry Scott que inventou? Na verdade, não foi Larry Scott que inventou a Rosca Scott. Isso aqui na época e ainda hoje, né, chamava-se Preacher's Curl. E esse é um nome que ainda se conhece na América, na Inglaterra, em vários outros países. Não é Rosca Scott, tá, galera? Não é Scott Curl, é Preacher Curl. E aí o que acontece? Ele imortalizou esse exercício, ele é que tornou esse exercício famoso, mas na realidade o cara que criou o exercício é o cara que treinava dele. Era o Vince Gironda. Cadê o Vince? Tá aqui, ó. Vince Gironda tinha um shape bem menos físico até pra época, né? Mas bem mais volumoso do que eu aqui na minha época. E, cara, um dos maiores gurus de bodybuilding da década de 60 era o cara que treinava o Larry Scott, mas como Gironda Curl não ia ficar legal, então isso aqui acabou virando Scott Curl, como a gente conhece aqui no Brasil e também em Portugal e em vários outros países a gente conhece isso como Rosca Scott. Mas não foi ele que inventou, apesar dele ter imortalizado isso. E no primeiro Mr. Olympia, esse mano competiu contra Harold Paul, mas não era esse indião com o bigode do Village People aqui, não. Ele era esse mano aqui, um cara forte até, bonitão e tudo, mas não deu para vencer o Larry Scott, que era um grande galã, ídolo da época, capa de um monte de revista. Ele era realmente um cara bastante famoso na época e o fitness ele começou também a ganhar corpo por causa de capas de revista que ele apareceu, que impressionava a galera na época e que fazia todo mundo querer ter esse bração aí. Aqui está então o primeiro Sandow. Para quem não sabia, os primeiros Mr. Olympias eles não venceram troféus Sandow. Eles venceram eu não sei se ele gostou aqui, tá fazendo uma careta, né, o Larry? Mas ó, cara de galã americano mesmo, cabelinho penteado pro lado, barbinha bem feita. É isso aí, era tudo o que Joe Weider queria. O Joe Weider queria tanto isso que, ó, o irmão dele aqui. Esse aqui é o Ben? Acho que é o Ben, né? O Joe é esse mano aqui. O Ben tá até fazendo mordendo a boquinha. Acabou de olhar pro Larry e ficou com vontade de morder a boca também. Ó, o mano tá dando uma risada aqui, inclusive, de você, ó. Que coisa. Então, o que acontecia é que eles não ganhavam troféus. Nessa época, os troféus das outras federações eram muito grandes até. Larry Scott ainda refere em uma entrevista que às vezes era até difícil de colocar dentro do avião, porque eram coisas assim animalescas. Os caras queriam que se fosse o troféu mais alto, o troféu mais foda. E aí Joe Weider chegando e colocou uma coroa para o rei dos bodybuilders. Olha só que ideia legal. Se bem que isso aqui é uma coroa meio... Podia ser uma coroa mais de guerreiro, né? Isso aqui tá uma coroa meio de rainha, né? Mas eu não tô vendo a cor dela, então eu não sei. Mas podia ser diferente, tá, Joe Weider? Mas a ideia é muito interessante, achei bem legal. E no ano seguinte não teve nem coroa nem nada, acho que não fez assim tanto sucesso na verdade. E Larry Scott em 1966, como eu acabei de dizer, ganhou a segunda edição do Mr. Olympia e $1.000. Aqui, aos 73 anos, ele faleceu aos 75 anos por complicações do mal de Alzheimer. E isso foi em 2014, foi o mesmo ano que também faleceu o cara... Mesma idade que faleceu... Mesma idade não, mesmo ano que faleceu Harold Paul, que é o cara que disputou com ele o primeiro Mr. Olympia em 1965. Uma coisa bastante interessante que aconteceu é que Larry Scott, depois de 13 anos parado, a gente acha que
o trem do retorno é uma coisa nova de 2013, 14, que começou agora com Kevin Levrone e coisas assim. Não é. O trem do retorno passou também na casa de Larry Scott e trouxe ele de volta às competições já com 41 anos. Em 1979, ficou 13 anos parado. E aí voltou, participou de 2 competições, uma delas acho que ficou em 9º e a outra ele não pegou nem colocação. Nenhuma delas foi Mr. Olímpia, foram competições menos prestigiadas, mas ele não teve sucesso algum. Foi um retorno, não foi um retorno muito bom e aí ele resolveu parar de vez mesmo e foi isso que aconteceu. É isso, marombeiros refinados. Muito legal falar um pouco sobre a história do nosso esporte, fazer aqui uma retratação. Não vou mais gravar vídeo com sono nenhum, porque esses vídeos eu gravo tudo de primeira. Então eu ligo o microfone, começo a tagarelar aqui e às vezes sai uma palavra errada, sai um dado errado, sai umas bobagens. A galera vive me corrigindo aqui. É normal que isso aconteça. Só que essa retratação é muito grave, né, cara? Porra! Falar que Sérgio Oliva foi o primeiro Mr. Olímpia, muito ruim mesmo. Vou fazer um livro sobre o Serjão também. E vou fazer também vou fazer também um vídeo sobre Samir Banu, um outro mano que venceu apenas uma edição do Mr. Olímpia. Muito obrigado, fiquem com a gente e até o próximo.